Nos próximos episódios de Meu Pecado, Josué liga para Lorena e manda a garota ir para São Pedro imediatamente, ou ela corre o risco de perder o noivo para Lucrécia Córdoba. Lorena quer saber o que está acontecendo, mas o rapaz diz que não pode explicar tudo por telefone. Neste exato momento, Matias chega e quer saber com quem o noviço está falando. Ele diz que é com sua futura cunhada, pois está dando os pêsames pela morte de seu pai. Enquanto isso, a moça tem um acesso de raiva e diz a Miguel que precisa ir para São Pedro imediatamente. O rapaz se oferece para levá-la até o povoado. E em São Pedro, Assunção vai até o quarto de Lucrécia, querendo saber de Tetê, e explica que acha que a garota foi procurar Manuel, pois ficou sabendo de Fidel. Lucrécia diz que já sabia, pois o próprio bandido falou na cara dela e do rapaz. Assunção conta que sempre soube da história e que sofreu muito com sua comadre, quando ele a deixou grávida. Na fazenda, Branquinha janta com Delfina e Modesto, e quer saber por que Manuel não foi comer com a família. A empregada explica que o filho não está bem, e a mocinha se oferece para procurá-lo. Delfina tenta impedir, mas o marido diz que uma boa conversa com a amiga pode ajudar o rapaz. Delfina revela então ao marido que daqui a pouco o povo vai começar a falar, e ela não quer que isso aconteça. Mas Modesto tranquiliza a esposa, dizendo que ela não tem do que se envergonhar. No bar da cidade, Carmelo encontra Fidel, que já está bebendo. Ele diz que não gostou da atitude do capanga mais cedo na Fazenda Milagre, lembrando que quem paga o salário do sujeito é ele. Mas Fidel não quer saber e manda o pegajoso demiti-lo. O rapaz confessa que não está entendendo a atitude do bandido, e ele diz que, quando atacou o rapaz uns dias antes, não sabia que ele era seu filho. Carmelo continua desafiando o homem, chamando Manuel de cachorro. Fidel se irrita e diz: "Posso ter sido uma porcaria como pai por não ter cuidado de meu filho todo este tempo, mas quero deixar claro que não vou fazer nada contra ele. O garoto tem o meu sangue, e não sou como você, Carmelito, que teve coragem de matar seu pai." Na fazenda, Branquinha vai dar uma força para seu novo crush. Tetê chega e vê os dois conversando. O rapaz agradece a ela por ser uma boa amiga, mas a garota, que não tem papas na língua, pergunta se ele só a vê como uma amiga. Manuel não entende nada. E então, a sobrinha do padre emenda: "Você é mesmo tão bobo a ponto de não perceber nada? Eu não quero ser só sua amiga. Quero muito mais do que isto", e prega um beijo na boca do rapaz, ficando na ponta dos pés para alcançar, lógico. Tetê fica chateada e vai embora. Neste meio tempo, Lorena está tendo um piti, e a tia tenta acalmar a sobrinha, dizendo que talvez Josué esteja exagerando. Mas não adianta, e ela diz que Miguel se ofereceu para levá-la. Matilde tenta argumentar, mas Lorena está muito nervosa e não cede. A tia então lembra que no dia seguinte será lido o testamento do pai. Lorena diz que Juliano é muito importante, mas a mulher diz que ela mesma vai acompanhar a moça no dia seguinte, depois da leitura do testamento. Juliano chega em casa e conta a Rodolfo que vai voltar para a fazenda de Ernesto no sábado. O professor diz que vai ficar bem e não é o primeiro homem a se divorciar. Completamente bêbado, Carmelo dirige pelas ruas molhadas da cidade e continua vendo o pai. Desta vez, Ramiro está no banco de trás do carro. Apavorado, ele freia e desce da caminhonete na chuva mesmo, abrindo todas as portas, procurando pelo fantasma. Cheio de raiva, ele atira a garrafa de bebida no chão e sai correndo, escorregando. Carmelo deixa o carro todo aberto e foge dali para não ouvir as risadas do pai. Neste meio tempo, Terezinha chega em casa e conta a Lucrécia que foi à fazenda ver Manuel, mas ele estava muito ocupado com Branquinha. A garota está chateada e diz que a cunhada podia ter contado que a sobrinha do padre estava afim de Manuel, pois assim não alimentaria ilusões à toa. Em seu quarto, Lucrécia não para de pensar em Juliano, que justamente está passando pela janela do quarto da moça. Carmelo chega se arrastando como pode e entra em casa murcho louco. No dia seguinte, Odorica leva Carmelo em casa e leva o primeiro pagamento da casa em Rio Branco. Mas antes de dar o cheque ao rapaz, pede que ele assine o contrato de compra e venda do imóvel. O rapaz diz que vai ao banco pagar uma parte da dívida. Justina liga para o amante, para saber se ele resolveu a questão da casa. Disfarçando, ele diz que sim, mas liga depois. Carmelo desconfia que seja a namorada do advogado, mas ele disfarça e diz que já demitiu Renata, como Carmelo pediu. Neste meio tempo, Renata tenta fazer uma ligação de seu celular. Sem conseguir, ela decide ligar para a operadora e fica sabendo que a linha foi cancelada. Furiosa, ela amaldiçoa Carmelo mais uma vez. Quando está de saída, ela encontra a tia, que pergunta se ela não vai trabalhar e aproveita para pedir um favor.
A megera quer que a sobrinha descubra o que está acontecendo com Lucrécia, que anda muito estranha. E a própria acaba indo até o rio e encontra Juliano. Ela finge que vai embora, mas o rapaz a chama, dizendo que a moça não precisa correr toda vez que se encontram. Juliano conta que vai embora no sábado e garante que os dois nunca mais vão voltar a se ver. No banco, Carmelo tenta pagar os juros com o dinheiro que recebeu pela venda da casa, mas o gerente informa que é tarde demais e o banco já se apossou das terras. O homem conta ainda que estas terras agora também já têm um novo dono. O pegajoso se irrita e quer saber quem comprou a Álamos, mas o gerente diz que não tem autorização para dar esta informação. O rapaz pega o bancário pelo colarinho com violência e exige saber quem comprou a propriedade. Odorica tenta acalmar Carmelo, mas ele ameaça o sujeito, dizendo que se ele não contar quem comprou as terras, não vai sair vivo dali. Finalmente o bancário revela que foi Juliano Horta. O infeliz faz uma cena no banco, xinga todo mundo, chama o gerente de incompetente e ameaça sair para a porrada, até que o bancário ameaça chamar a segurança. Odorica finalmente consegue tirar Carmelo dali e ainda recolhe o cheque que o imbecil esqueceu na mesa. Na rua, o advogado tenta explicar que não há mais nada que se possa fazer em relação às terras da fazenda e diz que em, no máximo 15 dias, paga o restante do valor da casa de Rio Branco. Mas Carmelo muda de ideia e diz que o imóvel não está mais à venda. Odorica explica que as coisas não são assim, pois assinaram um contrato de compra e venda e ele já depositou a primeira parcela do imóvel. Sem querer saber de nada, Carmelo responde que está desfazendo o acordo e o valor da entrada do imóvel ele devolve quando bem entender. Neste meio tempo, Juliano vai até a delegacia e quer saber se já encontraram o assassino de Ramiro, pois quer a medalha que ficou retida para a investigação. Enquanto isso, na plantação, Lucrécia e Manuel conversam sobre Juliano e diz para a amiga que se ela ainda gosta do rapaz, deveria fazer alguma coisa para impedi-lo de ir embora novamente. Na cidade, Renata bate insistentemente na porta da casa dos Souza. TT atende e é Renata, procurando por Carmelo. A moça diz que o irmão não está e a entojada resolve entrar para esperar o amante. Mas Terezinha, que não aguenta mais as cagadas do irmão, coloca a moça para fora e a manda esperar na rua. A Sensal resolve deixar um recado e manda a garota avisar ao seu irmão que as coisas não vão ficar assim, e ele não sabe do que ela é capaz. Terezinha responde: "Ah, que dizer que meu irmão te mandou pro inferno. Não sabe o prazer que me dá saber que Carmelo finalmente se deu conta da merda que estava fazendo, porque você é uma qualquer que não tem onde cair morta." Indignada, Renata tenta enfiar a mão em Terezinha, mas a garota se defende. A vadia então avisa que a mocinha também vai se arrepender de tratá-la assim. Assunção, que estava vendo tudo, pergunta a TT o que estava acontecendo. A garota resolve então contar a verdade sobre o caso de Carmelo, a empregada. Do outro lado da cidade, Carmelo está quase derrubando a porta da casa de Rodolfo e Justina, mas ninguém atende. Juliano chega bem na hora e quer saber o que o entojado quer. O rapaz chama Malvado de ladrão e ele se dá conta que o filho de Ramiro já sabe que ele é o novo dono da Álamos. Ele explica ainda que comprou a terra com seu próprio dinheiro e Carmelo quer saber se ele deu o golpe do baú no futuro sogro, dizendo: "Para mim você nunca vai deixar de ser um morto de fome." Olhando o cara de cima a baixo, Juliano pergunta se ele tem mais alguma coisa para dizer. Carmelo então responde: "Não importa o que eu tenha que fazer para recuperar estas terras, mas elas vão voltar a ser minhas, assim como peguei a mulher que você gostava. Lucrécia é minha e de mais ninguém." Alguns minutos mais tarde, Justina chega ao apartamento de Odorica cheia de amor para dar, contanto que o amante já tenha resolvido a compra da casa em Rio Branco. Ele conta que deu zebra no negócio, pois as terras de Carmelo foram tomadas pelo banco e Juliano as comprou. Por isso o rapaz desistiu de vender o imóvel. Depois que consegue todas as informações que queria, Justina resolve ir embora e diz que está decepcionada, pois pensou que o advogado era um homem que mantinha a sua palavra nas promessas que fazia, mas viu que estava enganada. E no final do turno escolar, Matias vai ver o amigo professor para falar sobre Josué. O padre explica que o garoto não tem vocação para ser padre, e explica que ele está usando a batina para esconder suas fraquezas, e o sacerdócio é apenas uma espécie de fuga. O religioso explica a Rodolfo que Josué precisa de ajuda profissional. Por falar em Josué, ele está mais uma vez discutindo com Juliano, falando sobre moral e bons costumes, justificando que agora ele é um representante da igreja. Mas o rapaz não deixa barato e diz que não entende por que Josué anda sempre de batina, já que ainda não se ordenou, lembrando que Matias já é sacerdote e não anda fardado por aí.
Furioso, o rapaz diz que se sente confortável usando a batina e também a roupa disfarça o seu defeito na perna, avisando que não se esqueceu do que aconteceu no acidente em que ele se machucou. O telefone da residência dos Horta toca. Juliano atende. É Lucrécia, mas ela não diz nada e ele desliga. Rosário, para variar, está na cola da filha e pergunta com quem a moça estava falando. Que mulher chata, meu! Lucrécia responde que estava tentando contatar TT, mas o telefone só dá ocupado. Rosário não se convence e liga para o último número discado do aparelho. Josué atende e diz que é da casa dos Horta. A megera desliga, dizendo que se encanou de número. Algumas horas mais tarde, Carmelo vai ver seu sogro, que está com Branquinha. O pegajoso já chega maltratando a garota, mas Paulino dá um chega pra lá no cara e pergunta o que ele quer. Carmelo então conta que o banco que retomou suas terras já vendeu para outra pessoa, e o novo dono é Juliano Horta. Paulino diz que não acredita que o rapaz tenha chegado a tanto. O sujeitinho quer que o fazendeiro tome alguma providência, mas Paulino argumenta. Você perdeu as terras por causa da sua incompetência. Alguém iria acabar comprando. O que você esperava? Mas o falcatrua não se conforma com a resposta do sogro e diz que consideraria uma traição se ele fizesse negócios com Juliano, pois ele é o marido de Lucrécia. Paulino não deixa barato e responde que não tem certeza quem prefere como sócio, se ele ou Juliano. Furioso, Carmelo ameaça o sogro, dizendo que quer saber o que vai acontecer quando Rosário souber que o novo sócio da fazenda é o assassino de César. Mas o tormento de Carmelo ainda não terminou naquela casa. Quando está saindo, dá de cara com Renata, que quer saber até onde ele quer chegar com o que está fazendo contra ela. Com a maior cara de pau, ele responde que não está mais disposto a pagar pelos caprichos da amante e diz para ela se dar por satisfeita, pois não tirou o carro ainda. A garota fica furiosa e agarra o amante pelo rosto, chamando o rapaz de infeliz. Ele dá um safanão, dizendo que não acha legal ela gritar ali, como uma histérica. Branquinha chega bem na hora e vê a cena. Depois que Carmelo sai, Renata ameaça a Branquinha pegando a garota pelo pescoço e manda ela não dizer para ninguém que a viu discutindo com o marido de sua prima. Agora o rolo é com Juliano. Cheia de raiva, Rosário invade a casa dos Horta e dá um bofetão em Juliano, perguntando por que ele voltou e avisa que se ele voltar a se aproximar de Lucrécia, é um homem morto. Rosário vai até a casa de Juliano e enche o rapaz de tapa, querendo saber por que ele voltou e avisa que se ele voltar a se aproximar de Lucrécia, é um homem morto. Furioso, o rapaz responde que ela não tem com o que se preocupar, pois há muito tempo Lucrécia deixou de ser importante para ele. Mas a megera conta que sabe que a filha esteve ali. Juliano responde que não encontrou a moça na casa dos pais e que ela não é ninguém para proibi-lo de ir aonde quiser. Ela dá outro tapa na cara de Juliano, gritando que a arrogância dele causa náuseas. Josué, que assiste tudo, diz que o irmão mereceu a visitinha de Rosário. Neste meio tempo, Manuel vai ver a mãe e faz as pazes com ela. Delfina não se contém de tanta felicidade. Branquinha chega e diz que ouviu a empregada chamando por Tonha, mas conta que ela está ocupada e se oferece para ajudar. Quando Manuel e Branquinha ficam sozinhos na cozinha, a moça pede desculpas pelo beijo que deu no rapaz na noite anterior. Mas ele diz que ela o fez se sentir muito bem, mas confessa que nunca poderá corresponder à mocinha porque ama outra mulher há muito tempo, apesar dela não sentir o mesmo. Com lágrimas nos olhos, Branquinha diz que entende, mas fica chateada com mais um fracasso amoroso. Na plantação, Paulino conta à filha que Juliano é o novo dono da Álamos. Ela diz que o rapaz é honesto e não deve fazer nada que possa prejudicar a família. O fazendeiro lembra que o rapaz tem bons valores, pois foi criado por Rodolfo, mas confessa que está preocupado, pois ele está magoado com tudo que os Córdoba provocaram em sua vida. E por falar em problema, Rosário, que deve ter formiga na calcinha, já foi correndo falar com Carmelo. O infeliz conta à sogra que Juliano comprou suas terras do banco e agora é o novo dono da Álamos. A Bruaca tem uma crise e chama o genro de imbecil. Ela pega o telefone, dizendo que Paulino precisa saber disso imediatamente. Mas o pegajoso revela que Paulino já sabe, mas não se importou. Rosário, então, comenta que estava desconfiada que seu marido e a filha estavam tramando alguma coisa. Carmelo reclama que está cansado de ser ignorado, mas Rosário resolve alertar o genro dizendo: olha só, se você não ficar esperto, não vai perder só as terras. Do alto da sua arrogância, o pegajoso diz para a sogra não se preocupar, pois Lucrécia já foi avisada para não se aproximar de Juliano. Mas a dona Megera não se convence e responde: você pode ter avisado, mas eu não acho que este aviso tenha servido muito, pois tenho certeza de que Lucrécia e Juliano têm mantido contato.
Cuspindo fogo pelas ventas, Rosário jura que a filha vai se arrepender, mas Carmelo resolve se impor e diz que de sua esposa cuida ele. A mulher então o ameaça, dizendo que desta vez ele precisa garantir que Lucrécia entenda o recado. Terezinha, que acabou de encontrar Rosário na saída do escritório do irmão, vai falar com Carmelo para saber por que a mulher saiu dali com tanta raiva. Ele manda a irmã ficar calada e não contar nada sobre Renata. A menina lembra que a amante do irmão deixou um recado, mas ele sabe do que se tratava. TT parabeniza o irmão por ter dado um pé na bunda da entojada, mas ele diz que não tem o menor interesse em continuar conversando sobre este assunto. Agora, Terezinha cobra do irmão se ele já resolveu os problemas da terra e quer saber o que aconteceu com a casa de Rio Branco e avisa ao rapaz para ele não fazer mais nenhuma cagada com o dinheiro da família. Neste meio tempo, Josué chega à casa paroquial e vê que o pai está ali esperando. Arrogante e grosseiro, o rapaz diz que estava na casa da mãe esperando por ele e pergunta o que o professor está fazendo ali. Com toda a paciência do mundo, Rodolfo diz ao filho que quer conversar com ele há algum tempo, mas não queria que fosse na frente de Justina. Rodolfo então pergunta ao filho se ele tem certeza de que quer ser padre, pois não acha que ele tenha o necessário para dedicar sua vida a Deus, principalmente porque ele está muito preocupado em provar, o tempo todo, que tem a tal vocação. Josué não dá a mínima para o que o pai falou e começa novamente sua campanha contra Juliano, dizendo que o irmão vai causar muitos problemas, já que acabou de ter uma séria discussão com Rosário. Enquanto isso, Juliano reflete sobre a discussão com a mãe de Lucrécia. Neste exato momento, Justina chega dizendo que soube que ele comprou a Álamos e está feliz por ele ter provado a Carmelo quem realmente ele é. O rapaz argumenta que não se pode julgar as pessoas pelo dinheiro que têm. Em Xalapa, Lorena está atrasada para a viagem a São Pedro. Ela está estressada e deixa a empregada quase louca com a arrumação das malas. Mas a moça ainda encontra um tempinho para perguntar à patroa se já descobriram quem foi o homem que visitou Ernesto no dia em que ele morreu, explicando que este sujeito foi a última pessoa que viu o empresário vivo. Lorena pergunta sobre o que Marcelina está falando e fica desconfiada. Mas neste meio tempo, Matilde está desabafando com o sobrinho, pois está indignada de ter recebido apenas migalhas da herança deixada por seu cunhado. Lorena vai tirar satisfações com a tia sobre a tal visita e quer saber por que ninguém contou nada antes. Matilde responde que achou que não era importante. Chorando, a moça explica que não conseguiu falar com o pai antes de seu falecimento e gostaria de encontrar o sujeito para saber sobre os últimos minutos de Ernesto com vida. Matilde e Miguel tentam convencer Lorena a não viajar para São Pedro naquele dia, pois está ficando tarde. Mas a moça não muda de ideia e exige que partam imediatamente. Já é noite fechada quando Lucrécia chega em casa e percebe que o marido está estranho. Do nada, ele enfia a mão na cara da moça, dizendo que avisou o que aconteceria se ela se encontrasse com Juliano e conta que Rosário esteve ali fazendo a fofoca. Lucrécia tenta se defender, mas Carmelo grita que não suporta que mintam para ele e dá um direto de direita na cara da mulher, que cai, gritando de dor. Agora ele pega Lucrécia pelos cabelos, dizendo que foi muito claro com ela, e agora ela que aguente as consequências. Na casa dos Córdoba, Renata se lembra das palavras de Carmelo quando ele a deixou no meio do nada e terminou a relação dos dois. A moça jura por sua vida que o amante vai se arrepender de tudo o que fez com ela. Algumas horas mais tarde, Carmelo chega à casa de Fidel e quer saber por que ele não foi trabalhar. Fidel revela que achou que estava demitido. O pegajoso então responde: "Eu entendo que você queira defender seu filho, então vou deixar esta passar. Mas tenho um trabalhinho para você que precisa ser feito com muito cuidado." Carmelo então pede ao bandido para dar cabo de Juliano, avisando que desta vez ele não pode falhar. Fidel começa a negociar o preço do trabalho e o pegajoso oferece a casa de Rio Branco. Do outro lado da cidade, Assunção vai ver Lucrécia para saber se ela conversou com Delfina e descobre que Carmelo espancou a moça. Lucrécia conta que o marido está com raiva, pois Juliano está na cidade, mas revela que o rapaz deve ir embora em alguns dias. Assunção se indigna e diz que Lucrécia precisa deixar o marido. Lucrécia diz que não pode por causa da dívida que tem com ele. A empregada a aconselha a sair fora logo, pois se ele bateu nela uma vez, vai continuar fazendo isso, e a dívida que se rale. Chorando muito, Lucrécia então confessa que tem muito medo do que o marido possa fazer se ela resolver se separar. Assunção diz à moça que vai ajudá-la, e afirma que pode deixar tudo com ela. Neste meio tempo, Renata, que estava escondida num beco próximo à casa do amante, vê ele chegando e se atira na frente da caminhonete. A moça é atropelada e Rita vê tudo. Em fração de segundos, Carmelo pula do carro e vai ver como está Renata,
que continua inconsciente. Rita grita: "Você a matou! Você a matou!" O pegajoso se defende, dizendo que não teve culpa. A moça começa a recobrar a consciência. Carmelo quer colocá-la no carro, mas Rita manda o rapaz não mexer na moça e chamar uma ambulância.